Aleluia. Saudamos a igreja também com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, sem perca de tempo, vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro de Crônicas, no capítulo 20. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Todos encontraram? Diga amém. Vamos ler, meus amados irmãos, diz a palavra do Senhor. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és o dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra diante do teu povo Israel, e não a deste a semente a Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e tudo destruíram. Eis que nos dão o pago vindo para lançar fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Versículo 12. Ah, Deus nosso, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Diga amém nessa noite por essa palavra. Meus amados e queridos irmãos, lemos uma palavra aqui nessa noite em que vai nos falar de uma das batalhas mais belas vivida pelo povo de Deus. A palavra de Deus vai falar aqui do rei Josafá, rei este que governou Israel durante 25 anos, e diz a palavra de Deus que Josafá era um rei bom, Josafá era um rei temente a Deus, Josafá era um homem reto diante dos olhos do Senhor. Mas a palavra também vai dizer também que Josafá, ele teve alguns erros, como qualquer outra pessoa, como qualquer um de nós. Ele fez em algum momento aliança com Acabe, na batalha em que Acabe foi morto a esmo por uma flecha. Mas o que atribui a Josafá, um homem íntegro e reto diante do Senhor, é que Josafá, ele teve um combate muito grande dentro da casa do Senhor, e especificamente em Israel, quando ele lutava para tirar do meio da nação de Israel a idolatria. E diz a palavra de Deus que Josafá, na sua luta tremenda para agradar a Deus,
e Deus deu a ele alguns anos do seu reinado de paz, de bonança, reinado muitas vezes alegre. Ele fez algumas reformas, reforma política, reforma religiosa, algo que muitas vezes que desagradava ao Senhor, mas Josafá procurava se manter diante da palavra do Senhor. E se você for ler esse capítulo mais um pouco à frente, você vai ver que Josafá, ele não se desviou do Senhor. Mas como tudo que está bom, também pode acontecer algo que pode trazer algo de ruim. E diz a palavra que nesse capítulo 20, chega a notícia a Josafá que se levantaram contra ele 3 exércitos: os exércitos dos amonitas, os exércitos dos moabitas e o exército da montanha de Seir. E diz a palavra de Deus que quando Josafá sabe da notícia, Josafá começa agora a fazer um comparativo com o que ele tem de material bélico, ou seja, qual é o material militar que ele tinha, quantas pessoas ele tinha para poder ir a esta batalha. E diz que Josafá agora começa a fazer a contagem do seu exército. E a Bíblia diz, meus amados, no versículo 2 em diante, diz que a multidão era grande e estava próximo a cerca mais ou menos de 40 quilômetros, já quase próximo de onde estava Josafá e seu povo. E a palavra de Deus nos vai dizer, meus amados irmãos, que pelo menos aqui eu quero citar para vocês 4 atitudes de Josafá que fizeram com que o povo de Deus tivesse vitória. E o que eu acho mais interessante aqui, meus queridos e amados irmãos, é que essa batalha, no versículo de número 12, Josafá ainda orando a Deus, ele diz: olha, Senhor, tem uma coisa, nós não temos força contra esse exército, e nós não sabemos nem o que fazer. E o que eu acho interessante, meus amados irmãos, o que é que você pode fazer quando você não tem o que fazer? Porque você olha para as condições terrenas, você não tem como vencer o inimigo. Você olha para as condições terrenas, você não tem material militar suficiente para derrotar o seu adversário. Então o que foi que Josafá ele fez? Diz a palavra de Deus que a primeira atitude que Josafá fez, meus queridos amados irmãos, foi buscar a presença do Senhor. E assim Josafá apregoou um jejum e começou a orar diante do Senhor. Então, em tempos de bonança a gente canta, em tempo de bonança a gente se alegra, em tempo de bonança a gente sorri, em tempo de bonança a gente conta a vitória. Mas no tempo de guerra, Josafá nos dá uma lição, que é tempo de buscar a presença santa e bendita do Senhor. Nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos vivendo dias de guerra, nós estamos vivendo dias que o adversário está ceifando muito jovem, tem gente se suicidando, tem gente que está fazendo com que a violência esteja aí abominando um e a outro. Ninguém mais tem sossego, é ladrão para um lado, é violência do outro, é violência nos lares, é violência na sociedade. Nós não temos mais segurança pública, nós não temos mais saúde, mas nós estamos fazendo uma coisa aqui nessa noite: nós estamos buscando a presença santa e bendita do Senhor. E quem busca a presença santa do Senhor faz igual aquela mulher que estava com fluxo de sangue, gastou tudo o que tinha, mas quando ela entendeu que o que ela gastou não resolveu nada, e ela começou a buscar a presença de Cristo, ela tocou no seu manto, nos seus vestes, e a Bíblia diz que ela foi curada. A palavra de Deus também diz que o centurião estava também com o seu criado doente e nada resolveu, mas quando ele buscou a presença santa do Senhor, a Bíblia diz que Jesus deu só uma ordem e o criado dele ficou curado. Quando ele chega em casa, encontra o criado pulando e saltitando de alegria. Sabe o que é isso? Porque quando Deus dá uma ordem, de uma palavra, ela vai se cumprir. Você está aqui nessa noite porque a palavra de Deus está sendo pregada e você está crendo que o seu Deus é grande, é forte, é poderoso, e na sua mão ainda está o poder, e basta só uma palavra que tu vai ter a tua vitória. E ele começa a buscar a presença santa do Senhor. E o que eu acho mais interessante, meus amados irmãos, para nós ganharmos tempo, que a primeira atitude, irmão João, que ele tem é a buscar a presença santa do Senhor. E a segunda atitude que ele faz é uma estratégia, que é buscar a presença de Deus na casa do Senhor.
Ele não estava buscando a presença de Deus em qualquer lugar. A Bíblia diz que ele ficou de pé. Olha aí o que diz o texto na palavra do Senhor, meus amados irmãos. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em toda Judá. E diz que ele no versículo 5: e pôs-se Josafá em pé na congregação em Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Sabe o que é isso, meus amados irmãos? Muitos estão buscando a resolução do seu problema, quem sabe até no celeiro de profetas. Tem muita gente aí, pastor Arruda, que quando está passando um problema, corre logo para a casa do irmão fulano, irmão cicrano, que diz que lá é o reteté, é a canela de fogo, é que Deus está presente, está fazendo isso e aquilo outro, mas depois quando sai de lá, fica sabendo de tanta coisa de irmão fulano, irmão cicrano, em vez de buscar a presença, estão buscando fofoca, estão buscando fuxico, você sai mais triste do que você chegou. Mas se você fizer como Josafá fez, buscar a presença do Senhor, na casa do Senhor, você vai sair sorrindo, você vai sair aqui alegre, você vai sair glorificando, você vai sair exaltando, porque aqui na casa do Senhor você vai receber a resposta do seu problema. E você pode ver, meu amado irmão, que quando você clama a Deus, quando você busca a Deus, pelo menos 3 coisas Deus pode fazer com você. Quando você busca a Deus, Ele pode ouvir a tua oração. A Bíblia diz que Davi, quando estava passando os dias da angústia dele e da adversidade, no segundo livro de Samuel, a Bíblia vai dizer que Davi disse que orei a Deus na minha angústia e o Senhor me ouviu. Então quando você está aqui, quando você está na angústia, quando você está passando problema, quando você está passando a sua dificuldade, pode ter certeza, você vai orar, você vai buscar, você vai clamar e Deus vai ouvir a tua oração. Eu quero também dizer que quando você também está orando, além de Deus ouvir, Deus vai responder. Jeremias estava triste, Jeremias estava preocupado, Jeremias pregava, ninguém se convertia, Jeremias trazia a palavra e ninguém queria ouvir. Jeremias estava preso, mas a palavra de Deus diz que no livro de Jeremias 33, verso 3, Deus toma o próprio profeta para ele dizendo: Jeremias, clame a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então quando você busca, quando você está na presença do Senhor, Deus, além de ouvir, Ele responde a minha e a tua oração. Deus tem resposta para você, crente, é na casa do Senhor. Deus tem resposta para você, meu filho, é aqui buscando a presença dEle, é você vindo buscar os pés do Senhor, porque Deus tem resposta para você. Deus ouve, Deus responde e Deus livra. Salmo 50, versículo 15, o Senhor diz: no dia da angústia, invoca-me no dia da angústia. Irmão, tem dia para tudo. Tem dia dos pais, tem dia das mães, tem dia dos namorados, tem dia para comemorar todo tipo de data. Mas a Bíblia está dizendo aqui que tem um dia da angústia. E no dia da angústia, meu filho, é o dia que você clama e muitas vezes o pai e a mãe não vê. É muitas vezes você clama, o choro desce do rosto, o marido não percebe. É você clamando, muitas vezes os filhos nem sabem que você está chorando. Você clama, você busca e muitas vezes nem o pastor da igreja sabe o que você está buscando. Mas na palavra de Deus, no Salmo 50, verso 15, o próprio Deus disse assim: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. É quando você busca a presença do Senhor, é no dia da angústia, e Deus vai te dizer: meu filho, eu vou te livrar e você vai me glorificar. Se você está entendendo essa palavra, levanta a tua mão, glorifica ao Senhor, porque no dia da angústia o teu Deus ainda está respondendo a oração, o teu Deus ainda está ouvindo a oração, e o teu Deus está livrando você da tua angústia e da tua necessidade. E o que eu acho interessante, meus amados irmãos, é que Josafá diz assim, no versículo 9 ele diz: se algum mal sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, clamaremos a ti diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Você está entendendo o que ele estava dizendo aqui, irmão? Josafá estava dizendo: Senhor, eu não tenho força, eu não sei o que fazer,
Mas é nesta casa que nós temos que clamar. É nesta casa, Senhor, sabe por quê? Porque o teu nome está nesta casa. É aqui que teu nome está. Então tem problemas, meu filho, que você vai resolver entrando no teu quarto e orando a Deus. Mas vai ter problema que você vai ter que vir para a casa do Senhor, vai ter que juntar os teus irmãos, vai ter que buscar a presença do Senhor. É aqui nesta casa. A palavra de Deus diz que tinha um aleijado na porta formosa da igreja. Estava atrás de ouro e prata. Mas quando chega Pedro e João e diz: meu filho, eu vou dizer logo um negócio para você. Eu não tenho nem ouro e nem tenho prata, mas o que eu tenho, em nome do Nazareno, levanta-te e anda. A Bíblia diz que ele saltitou de alegria, entrou no templo, começou a cantar. Sabe o que é isso, meu filho? Quando você vem para a casa do Senhor buscar ouro e prata, você vai fazer igual aquele aleijado, vai andar se rastejando, vai andar só de um lado para o outro, porque tem pessoas, irmãos, que vêm para a casa do Senhor para buscar prosperidade, que vêm para a casa do Senhor para tentar buscar riqueza. Tem pessoas que vêm buscar bens materiais e por isso que passa o dia triste, passa o dia cabisbaixo, não sabe o que angústia que tem no coração, está vindo para o templo como aquele aleijado. Mas se você vier buscar e vier tocar como Pedro e João veio buscar e falar para ele, disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas tenho Jesus na tua vida. Levanta, meu filho, e começa a andar. Eu quero te dizer, meu filho, que quando tu tocar em Jesus, tu colocar Jesus no coração aqui nessa casa, porque o nome dele está nessa casa, você vai andar saltitando, você vai andar glorificando e você vai andar exaltando o nome santo e bendito do Senhor. É nessa casa. É aqui que você vai ser abençoado. É aqui que ele está dizendo, é aqui que você vai receber sua bênção. E o que eu acho interessante, meus queridos, é que a palavra de Deus, ela é perfeita. Veja que declaração. Josafá orando a Deus, pedindo a Deus uma resposta, dizendo: Senhor, eu não tenho força contra esse exército. Eu não sei o que fazer. Sabe por quê, irmão? Tem lutas que você não sabe o que fazer e nem tem como resolver. Quer que eu diga na palavra? A palavra de Deus vai dizer que tinha um homem, que tinha um filho, que ora jogava-se na água, ora se jogava-se no fogo. E ele disse: Senhor, eu trouxe aqui para os teus discípulos resolver. Mas não resolveram. Eu trouxe aqui para eles resolver, mas não resolveram. Mas se você for ler o contexto anterior dessa passagem, você vai entender que Jesus estava passando a noite orando e buscando a presença do Senhor. E quando Jesus chega, e aquele homem disse: olha, eu trouxe para os homens resolver aqui, e ninguém resolveu. Sabe o que é isso, irmão? Que tem problemas que só Jesus resolve. Tem problemas que só Jesus é quem pode resolver. Ele disse: Senhor, se tu puder. Ele disse: se eu puder, tudo é possível ao que crê. E sabe o que eu achei bonito naquele homem? Foi que ele disse: Senhor, ajude na incredulidade, ajude na minha falta de fé. Porque, irmão, oração é isso, é você colocar na mesa tudo aquilo que você tem diante do Senhor. Ele está dizendo: Senhor, eu não dependo apenas de mim, eu estou dependendo agora do Senhor. Porque se você colocar confiança em você, se você acha que pode resolver, Deus não vai fazer nada por você. Mas quando você chega, busca a presença de: Senhor, eu não posso, mas tu pode. Senhor, eu não tenho, mas tu tem. Eu não sei resolver, mas tu pode resolver. Eu não sei fazer, mas tu sabe. Então eu quero dizer, meu filho, procura Jesus, porque Ele sabe resolver teu problema. Procura o Senhor, porque Ele tem solução. Procura o Senhor, porque Ele vai te dar vitória. Procura o Senhor, porque Ele está assinando hoje a tua e a minha vitória. Aí Josafá diz: não sei fazer, eu não posso fazer, não tem força. Aí o que eu acho bonito, sabe o que é, irmão? Diz que a congregação estava toda cheia. Aí diz que Deus manda o Espírito Santo. Se você não sabe fazer, não tem força, o que é que Deus vai fazer? Ele disse: o negócio agora é comigo, meu filho. Manda o Espírito Santo lá, no meio da congregação, levanta Gesiel. E a Bíblia não vai dizer se Gesiel era profeta. Se você for ler, não vai dizer que ele era profeta, mas Deus tomou ele em profecia. Sabe o que é isso, meu filho? Que quando Deus quer pegar no meio da congregação, Ele faz aquilo que não é ser.
Você pode muitas vezes olhar para a congregação e dizer: eu não dou nada pelo aquele irmão. Eu olho para aquela irmã, não vejo nada nela. Eu olho para aquele irmão ali, é auxiliar, mas não sei o que foi que o pastor viu nele, que disse a ele que ele ia ser obreiro. Eu olho para aquele irmão ali, eu não sei o que foi que os irmãos viram nele, que disse que ele ia ser pregador. Mas eu quero dizer uma coisa, meu filho: quando Deus está na frente, o Espírito Santo desce, toma você no meio da congregação, e aquilo que não era, ele passa a ser. Deus está dizendo aqui hoje: eu estou capacitando meus, eu estou capacitando aqueles que eu quero usar na minha obra. Você pode estar no último banco, você pode estar no meio da igreja, você pode estar fora da igreja, mas quando Deus quer fazer, Ele está dizendo: eu faço, eu quero, eu vou fazer, porque a obra é minha, diz o Senhor. E diz: sabe o que, irmão? Em primeiro lugar, ele buscou o Senhor. Segundo, a estratégia disse: eu vou buscar na casa do Senhor, porque é aqui que está o nome do Senhor. Em terceiro, o profeta disse, agora foi Deus respondendo a Josafá, dizendo: Josafá, todo Israel, todo Judá, dai ouvidos, todo Israel e Jerusalém. E tu, rei Josafá, assim diz o Senhor: nesta luta não tereis que pelejar, porque essa luta não é vossa, mas do vosso Deus. Sabe o que é que ele fez, meu filho? A terceira atitude de Josafá foi dar ouvido à palavra do Senhor e tomar posse da sua promessa. Ele está dizendo: meu filho, se você não sabe o que fazer, se você não tem força, então venha para a casa do Senhor e dê ouvido à palavra de Deus. É aqui que você vai ouvir a palavra de Deus, porque essa peleja não é vossa, mas é do vosso Deus. Sabe o que ele está dizendo aqui? Pode deixar, meu filho, que se você não tem força, não sabe resolver, eu vou tomar frente do controle da situação. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que o barco perdeu a deriva, veio o vento, veio a tempestade, mas Jesus estava no barco, e quando Jesus está no barco, ele dá só uma ordem, ele dá só uma palavra, o vento e a tempestade, ela tem que ir para o lugar. Sabe por quê? Porque ele está dizendo: eu ainda estou no controle da situação desse barco. Entra no barco com Jesus, meu filho, nada com ele, embarca com ele nessa luta, porque você vai ter vitória. E coisa linda, meu amado, Josafá tomou posse da vitória, tomou posse da bênção. E ele disse: olha, só tem uma coisa, diga ao povo que louve e me adore. Irmão, quando ele recebeu ali a promessa de Deus e a palavra, estou terminando, pastor. Ele recebeu a promessa e a palavra do Senhor, a luta ainda estava de pé, o inimigo estava se aproximando. A gente tem um costume de só querer louvar quando a bênção chega, irmã Carminha. A gente tem um costume de só querer louvar quando a despensa está cheia de comida. Quando você abre ali, que fez um mercadinho de 500, de 1000, sei lá quanto for, você abre ali o armário, você começa a louvar, a mulher começa a cantar, começa a pegar a vassoura e vai para um lado e para o outro. Ali ela está glorificando porque está ali com o armário cheio. Muitas vezes você recebe um dinheiro, quando recebe o pagamento, você louva, engrandece. Quando você tem um livramento, você recebe ali, você diz: eita, Deus foi grande comigo. Mas eu quero ver você orar é na hora da angústia e da adversidade. Foi por isso que Josafá disse: Senhor, a tua palavra está dizendo aqui, ó, é espada, é castigo, é fome, é peste, seja o que for. Está escrito, Senhor, tu deu a promessa a Moisés e a Abraão, teu amigo, que era nessa casa que a gente ia buscar. Sabe o que ele está dizendo? Olha, meu filho, pode vir a pandemia, pode vir o desemprego, pode vir o que for, pode vir problema no casamento, pode ter problema na sua casa, o seu filho pode estar desviado, o marido pode estar bebendo a cachaça, pode estar fazendo o que for, mas você diz: eu vou buscar a presença santa e bendita do meu Deus. Glorifica, meu irmão, ao teu Deus. Adore a Ele na angústia. Adore a Ele, porque a tua resposta está chegando. E diz a palavra de Deus, meus amados irmãos, que ele olhou e disse: sabe o que foi que ele respondeu, irmão João? Ele disse: Senhor, eu não tenho força e nem sei o que fazer,
Mas uma coisa eu sei, versículo 12, ele disse: os meus olhos estão postos em ti. O segredo da vitória de Josafá foi porque Josafá, ele não perdeu o foco. Josafá, ele olhou para aquele que é autor e consumador da sua fé. E ele está dizendo aqui nessa noite: meu filho, o negócio é você não perder o foco. E Hebreus 12 diz: nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, né? Deixamos o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos a carreira que nos foi proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. E é isso que ele quer que você faça. Paulo já também dizia assim: uma coisa sei, e quero, esquecendo das coisas que para atrás ficam e prosseguindo para aquelas que estão dentro de mim, eu prossigo para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Paulo estava dizendo: meu filho, corra para o alvo, vai ter premiação, vai ter coisa, vai ter bênção. Você tem que estar aqui, mas você tem que estar olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Agora, meu filho, quando você vem para a casa do Senhor, olhar para a irmã, olhar para o vestido dela, olhar para o sapato do irmão se está furado, né? Se o irmão está passando necessidade, né? Se você está olhando que o irmão está passando uma prova, você sabe disso e está esperando um anjo descer para dar uma revelação, eu quero dizer uma coisa para você: ajude seu irmão. Nessa hora ninguém dá glória, né, pastor? Nessa hora está difícil. Irmão, atitude de Josafá: buscai ao Senhor. Segunda atitude: busque na congregação. Muitas vezes a gente quer ficar em casa, muitas vezes a gente quer ir buscar outros caminhos, mas é aqui que você vai receber sua vitória. É na casa do Senhor. Sabe por quê? É como Josafá diz: aqui está o nome dele. Terceiro lugar, a atitude de Josafá: dê ouvido à palavra e tome posse da sua vitória. E em quarto lugar, você tem que olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe.